tarde, tudo bem? Tudo bem. Bom, fomos Bom, pegos agora. já respondendo a sua pergunta, né? Sim, Primeiro dizer que nós primeiro recebemos com susto, né? Foi assombro a notícia de que ele havia sido preso e poderia até ser deportado. Achei muito estranho, porque a gente sabe que nos Estados Unidos, quando a pessoa entra com um pedido de asilo, isso é um processo longo, e não se costuma deportar uma pessoa que esteja com um processo de asilo político. Porém, eu conversei até com a advogada do delegado Ramagem, do deputado delegado Ramagem, uma pessoa que faz parte do escritório de advocacia que está atendendo o deputado Ramagem, e ela me acalmou, falou: não foi isso que aconteceu. Ele foi detido por uma infração de trânsito. A pessoa vai para os Estados Unidos e ela pode usar a carteira brasileira, né, durante 30 dias. Depois a pessoa tem que atualizar, tirar a sua licença local. E parece que ele não fez isso. Então, houve essa infração de trânsito, ele teria sido detido, mas, segundo a advogada, não tem nada a ver com o processo no Supremo Tribunal Federal, nada a ver com Alexandre de Moraes, nada a ver com pedido de deportação. Então, isso nos tranquilizou, porque a gente sabe que o Ramagem é mais um perseguido político, né, condenado a penas altíssimas, sendo que não há nenhuma prova contra ele. Então, assim, eu acredito que o governo dos Estados Unidos sabe o que está acontecendo no Brasil, compreende o tipo de democracia que a gente tem vivido aqui. Por isso o susto inicial, né? Mas eu acho que isso aí vai, logo, logo vai ser bem esclarecido e o Ramagem vai ter só que resolver a questão dele lá, administrativa, a questão do trânsito, né, da licença dele. deputada, essa questão da Polícia Federal, do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, confirmar que foi uma ação conjunta das autoridades brasileiras com as autoridades norte-americanas, quão grave é isso se de fato for só apenas uma infração de trânsito que o Ramagem acabou passando lá nos Estados Unidos? A gente vai ter que esperar para ver as notícias se confirmarem, porque a gente, infelizmente, né, a gente viu muita notícia, por exemplo, no caso do Felipe Martins, a Polícia Federal dizendo que ele tinha ido para lá, que ele tinha forjado até a entrada dele, e no final ficou provado que não tinha nada disso. Então, eu acho que hoje a gente tem até o direito e até mesmo o dever de duvidar, de questionar, quando esse tipo de notícia, esse tipo de informação é dada. Então, assim, eu vou me reservar o direito de aguardar, continuar conversando com os advogados do Ramagem nos Estados Unidos para entender o que de fato está acontecendo. Deputada, muitos deputados de oposição, como você mesmo disse, perseguidos aí por conta da história da trama do golpe, o Ramagem é mais um que decidiu ir para os Estados Unidos para não ser culpado, não ser preso, de acordo com eles, de forma justamente em forma injusta aqui no Brasil. Pois bem, temos aí muito em breve, no dia 30, uma sessão do Congresso marcada pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, para tratar do veto do presidente Lula ao PL da dosimetria. O que a gente pode esperar dessa sessão do Congresso? E já emendo perguntando o seguinte, esse resultado da sessão do Congresso vai parar também no STF? Bom, a gente vive uma situação hoje que eu, como advogada formada, procuradora, não tenho a segurança de dizer para você, olha, se tal coisa acontecer, a consequência jurídica será essa ou aquela. Porque hoje nós não vivemos uma normalidade jurídica no nosso país. Hoje, os juízes decidem de acordo com a vontade deles, e não de acordo com o que prescreve a lei e a Constituição. Então, veja, a insegurança jurídica é enorme. Mas nós temos essa sessão para votarmos a dosimetria, né? E eu não tenho dúvida de que será aprovado, o veto será derrubado. Eu não tenho a menor dúvida de que derrubaremos o veto e com um número bastante expressivo. E isso dá esperança para os presos políticos, mas não é o final do caminho. Eu acho que é o início do caminho
para que a gente um dia possa chegar à anulação de todos esses processos e que essas pessoas possam receber a justiça. Mas, sem dúvida alguma, derrubar esse veto é algo muito importante e que eu não tenho dúvida de que irá acontecer. Bom, e aí é que surge a minha segunda pergunta, né? Muito provavelmente partidos políticos vão querer acabar ajuizando no Supremo Tribunal Federal, como acabou virando praxe, deputada. Quando parlamentares, ou mesmo quando o governo do presidente Lula não está satisfeito com alguma coisa, acabam ajuizando e procurando ajuda no Supremo Tribunal Federal. Isso sim deve acontecer. Se for parar no Supremo Tribunal Federal, existe algum tipo de acordo, viabilizar algum tipo de acordo? Olha, eu não creio que haja algum tipo de acordo. Eu acho que o que existe é que o povo está olhando, está tudo sendo revelado. As pessoas estão vendo quem são os juízes que condenaram Jair Bolsonaro, General Heleno, Braga Neto, Felipe Martins, Ramagem, Débora do Batom, seu Jonas e tantos outros. Então, está tudo muito escancarado, as pessoas estão vendo, o Supremo está altamente exposto. Mais de 68% da população atribui ao Supremo os maiores problemas que nós temos hoje com relação à nossa democracia. E estamos, num ano eleitoral. Eu acho que também os partidos da esquerda que vão buscar esse tipo de, medida no Supremo Tribunal Federal têm que entender que o povo brasileiro não aguenta mais acompanhar tanta injustiça. As pessoas não acreditam no golpe, nessa história fantasiosa de golpe, fantasiosa. Mais de 60, acho que 68%, 70% das pessoas não acreditam. Então, a esquerda está sempre pagando para ver, porque eles sabem que hoje existe um enorme conluio entre o poder executivo e o judiciário. Mas não são todos os ministros que estão confortáveis mais, não. A exposição do Alexandre de Moraes, do Toffoli, nessas questões do Banco Master, estão fazendo com que o Supremo comece a se dividir. A gente já vê o ministro Luiz Fux acolhendo vários recursos e absolvendo pessoas que antes ele havia condenado. Então, a situação para o Supremo, para alguns ministros, não está tão confortável assim, não, tá? Eu acho que, diante disso, a gente pode até ter esperança de que não mexam nessa questão do veto, da derrubada do veto da dosimetria, porque será que eles vão continuar esticando a corda? Até quando? Eu digo o seguinte: nós estamos num momento em que a gente precisa pacificar esse país. A gente precisa começar a mudar essa história para que a gente possa pacificar o país. E eu acho que esticar a corda não vai ser bom para ninguém. Muito bem, deputada. Vamos aguardar a sessão do Congresso Nacional marcada para o dia 30 e sobre ramagem. Também vamos aguardar sobre essa questão da Polícia Federal se manifestar, se houve mesmo um acordo entre Polícia Federal no Brasil e as autoridades norte-americanas. Te agradeço mais uma vez, deputada federal Bia Kicis. Eu que agradeço.